movimento neopentecostal é saudável ou prejudicial à igreja? Hoje temos aqui o Bispo Betão. Bispo Betão, bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso programa. Uma grande bênção poder estar aqui discutindo, debatendo, um debate assim saudável, porque o tema já diz saudável ou não, né? E a Bíblia manda você ser o sal. Então, se você é o sal, então tem que ser saudável. Já está respondido aí, de per si, a palavra do Senhor. Então, uma grande bênção poder aqui não defender rótulos, mas defender essências. Estamos aqui com alegria. E com a gente também está aqui a missionária Ruth Benigno, que participou pela primeira vez dias atrás sobre o Ministério Pastoral Feminino e está voltando hoje para tratar esse assunto. O movimento neopentecostal é saudável ou prejudicial à igreja? Missionária, bem-vinda mais uma vez ao programa. Obrigada, pastor César. É uma honra estar aqui, conhecendo o Bispo Betão e todos os ouvintes que estão aqui nos acompanhando nessa manhã. Maravilha. Você pode mandar o seu áudio pelo 984849988. Bom, tem aí a regra do First Ladies, então primeiro For sure, damas, I agree with that. Completely agree. Então, missionária, na sua opinião, o movimento neopentecostal é saudável ou prejudicial à igreja? Ajuda ou atrapalha? Por quê? Então, pastor, minha mãe me ensinou a nunca fazer uma crítica a alguém sem antes não trazer a essência do que ela tem de bom. Então, eu pontuo de bom nesse movimento duas coisas: o assistencialismo e a receptividade. Fim. Então, por isso, eu hoje estou aqui para dizer que o movimento neopentecostal tem sido muito prejudicial à igreja genuína, a igreja que verdadeiramente está caminhando para o céu. E o pior de tudo é que a maioria do povo que está nesse meio, inserido nesse meio neopentecostal, quando eles vão postar algumas coisas que eles fazem, eles dizem: sou pentecostal até o tutano. Então, assim, por isso, e com várias referências também que a gente trouxe hoje, são fruto também de um estudo que eu fiz acerca desse movimento, até porque eu já estive presente nele durante um tempo, não congregando, mas levando, né, uma palavra, ministrando, enfim. Por isso, pelo que eu vi, pelo que eu consegui levantar, hoje eu digo que ele é prejudicial à igreja. Maravilha. Bispo Betão, qual a sua opinião sobre o tema? Valeu, Thaís. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Qual que é prejudicial, qual que é saudável? Em todas elas existiam situações saudáveis e situações prejudiciais. Então, colocar um rótulo, questão de Filadélfia, que diz que um pouco menos, mesmo assim, havia uma situação negativa. Então, estabelecer um rótulo, uma igreja em relação a outra, um movimento em relação ao outro, isso realmente deixa para o UFC. Eu acho que nós estamos aqui para olhar as perspectivas. Eu andei 22 anos dentro de um movimento neopentecostal, não estou mais nesse movimento, mas entendo aquilo que é positivo, aquilo que agrega, entendo aquilo que não agrega, isso em qualquer lugar. Então você vai dizer, o neopentecostal versus o quê? Se é versus saudável, então nós vamos enxergar o que é saudável em Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, que parece que é o cúmulo. Cheguei lá, é melhor, amor fraternal, os irmãos, a porta aberta, a chave de Davi, e no final termina com Laodiceia, vomitar-te-ei da minha boca. Então nós não estamos criando um movimento ascendente de perfeição, mas a realidade do corpo de Cristo que denuncia, que agrega, que estabelece e que declara aquilo que é positivo e negativo. Então estamos aqui para defender a novidade do que cada movimento vem trazer à saúde do corpo de Cristo. Missionária, o que você acha que é prejudicial, então, pontualmente? Então, a parte saudável eu ainda não encontrei, mas o que eu encontro nesse meio, pessoas desigrejadas, desviadas e novos crentes que quando vêm para essas igrejas, por causa do movimento ali que acontece, quando eles são convertidos verdadeiramente, eles vão buscar uma igreja saudável para congregar. O que eu pontuo aqui hoje? Falsas profecias, escândalos demais, não tem foco na pregação bíblica, né, da exposição bíblica, não tem. A ética deles é escandalosa, o foco é totalmente voltado para a maldição hereditária, a teologia da prosperidade é pregada e defendida nessas igrejas como se alguém que fosse pobre não tivesse a bênção de Deus, Deus não tivesse com ele. A hermenêutica é totalmente alegórica, o vocabulário que esse povo usa é um vocabulário chulo, a negação do que é mal
pentecostal, como se fosse Seixo Noyer, só o que a gente vê, e tantas outras coisas. Por exemplo, quem sai dessas igrejas taxado de rebelde, a André Surak, eu via sinceridade naquela mulher quando ela congregava ali na IURD, enfim, eu não estou aqui para entrar em detalhes sobre ninguém em específico, mas eu via sinceridade nela até o ponto em que ela foi ferida porque ela não tinha mais o que dar. Tudo que ela podia dar, tudo que ela podia doar e agregar, ela fez e acabou saindo dali taxado como rebelde. Até hoje a gente vê tantas coisas. Por fim, tem os atos proféticos que são super bizarros que acontecem nesse meio. E eu queria deixar um pedido aqui, gente, se vocês participam desse meio, se vocês gostam de vestir aquelas roupas assim de religiões afro, se vocês gostam de fazer aqueles movimentos, pelo amor de Deus, não fique por aí dizendo que é pentecostal, não se declare logo neo, porque isso aí fica feio para nós que somos pentecostais. Por quê? Porque o pentecostal de verdade, ele gosta de ensino, ele gosta de teologia. Eu queria pedir para o pastor me pontuar, me mostrar um único teólogo que tem no meio, não é o pentecostal que seja um cara que escreve livros, que faz, enfim. Eu mesmo. Eu sou uma pessoa. Mas você não. Me conheci hoje. Eu sou uma pessoa que andei 22 anos nesse meio, escrevi vários e vários livros, várias situações. Tivemos Escola de Profetas no ar, um dos programas mais assistidos na televisão pela Rede Gospel. Você conhece a Escola de Profetas? Você conheceu esse programa? Conheci, não. Claro. Ela não conheceu. Ainda não. Fala um pouco do programa Escola de Profetas, o que ele ajudou, quantas milhares de pessoas, eu mesmo fiz mais de 300 edições desse programa, desde 2003, 2002, desde 2002 até 2019. Então, eu vejo assim que o Neo, vamos falar do Neo de onde eu vim, ele trouxe realmente a quebra da tradição, de uma tradição onde o Senhor mesmo Jesus fala assim, olha, vocês não têm o poder por causa da tradição. Então, quantas pessoas estavam cultuando tradições? Quando veio o neopentecostal, sem o rótulo, ele não falou assim, está nascendo hoje o neopentecostal. Nós temos que entender o que Deus quer trazer como novo e parar de rotular situações. Ele veio trazer novidade, veio trazer uma música libertária, ele veio trazer inclusão de muitas pessoas. Ele veio trazer acesso a muitas pessoas a Jesus. Então, nós não podemos colocar aqui nem um rótulo, esse é o maior, esse é o pior. Porque, obviamente, que a palavra sempre vai ser aquilo que vai designar o que nós temos que fazer. Agora, não sei com quantas pedras a nossa missionária veio, eu não vim com pedra nenhuma. Eu vim com a bandeira da realidade. Para dizer, olha só o que o novo está para trazer em relação ao que é o antigo. E olha só que depois de uma geração, esse novo vai se tornando antigo. E quantas práticas negativas querem se agregar a ele, e elas têm que ser realmente o quê? Repelidas. Como o próprio Deus vai repelir ao final, em Laodiceia, aqueles que são mornos, que não são quentes, não são frios. Ou a missionária vai dizer, em outros meios todo mundo é quente, ninguém é frio, ou todo mundo é definido, não tem morno. Tem morno no meio que você defende? Então eles vão ser vomitados. No meio que nós estamos, também tem mornos, e de igual maneira. Mas nós não estamos aqui para rotular, apenas para dizer qual é a contribuição saudável. Há uma contribuição saudável no próprio Ministério Feminino, que teve realmente voz, independente do rótulo. É pastora, não é pastora? Então eu sou missionária. Então eu não sou pastora, porque eu sou missionária, porque eu quero agradecer, eu quero dizer que esse, aquele. Então... aí também começa mas uma vai série... sair do assunto, né? vai sair do assunto. Então, o que é importante? Vamos valorizar aquilo que o novo traz. Ok. E vamos colocar nesse novo a perspectiva daquilo que ele não deve se desviar. Missionária Ruth Benigno. Não, eu não trouxe pedras, eu trouxe fatos e contra-fatos nos argumentos, né? Essa questão da inclusão que você está falando aí, por exemplo, que tipo de inclusão seria essa? Vem todo mundo, vem como está e permanece como quer? Porque eu não vejo transformação de vidas nesse meio. Vamos lá, então, para pontuar. Primeiro, as igrejas pentecostais, elas surgiram no Brasil em 1910 com a Igreja Cristã do Brasil, depois em 1911 a Assembleia de Deus, aí foi indo, né? A Igreja Assembleia de Deus, ela sempre teve foco na questão dos usos e costumes e tantas outras coisas, mas aí veio depois igrejas como a Igreja Quadrangular, que era uma igreja que já focava tanto na questão de curas, de milagres. Depois veio a Igreja do Deus é Amor, que já focava na questão da expulsão de demônios. Aí vem, né, Robert McAllister. Eu estou passando por cima, sei que os teólogos de internet depois vão lá colocar tudo em detalhes, mas assim, nós não temos tempo muito para aprofundar essa questão. Só que assim, aí vem o cara
cara. E o que ele veio fazer no Brasil? Ele veio atender uma agenda a convite da Assembleia de Deus. Quando ele viu o alvoroço, né? Quando ele viu o tamanho, a proporção da coisa, o que ele fez? Voltou onde ele morava, pegou a família, depois de um ano estava aqui para abrir um ministério. Que ministério é esse? Que não fosse tão frio quanto a presbiteriana e não fosse tão cheio de usos e de regras como a Assembleia de Deus. O que ele fez? Se infiltrou no meio da presbiteriana e no meio da Assembleia de Deus para pegar os pobres da Assembleia de Deus, que tinham um grande número, e para pegar o povo que tinha condição financeira lá da igreja presbiteriana e trazer para abrir uma nova igreja, para trazer uma nova essência. O que ele fez? Fruto de divisão. Eu não vejo Deus operando na divisão. E de lá para cá o que a gente vê é só ladeira abaixo. Um divide, brigou com o outro aqui, vai ali e abre outro ministério. Nesse ministério já tem uma novidade, nesse aqui já tem uma novidade. Tudo o foco é o dinheiro. Tudo o foco é, tipo assim, a pessoa pode vir do jeito que tá e ficar do jeito que quer. E por isso a gente vê hoje as igrejas inclusivas, que a pessoa pode vir e permanecer daquela forma, porque o Senhor é amor, aí já cai para hipergraça, que, né, pode tudo, todas as coisas é possível, é lícita, pode continuar fazendo, que Deus é amor e vai te abençoar. Não é assim. O evangelho de verdade, ele transforma vida, caráter, ele transforma essência, e a pessoa, quando vem para Cristo de verdade, ele vem e é transformado. Vamos lá, primeiro, vamos tentar pontuar aqui. O senhor tá Ela veio com pedra. Tá com o speed ligado. Ela veio com pedra. Ela veio com vamos pedra. Lá. Não. Colocou uma história completamente anacrônica. O tema não é sobre o caráter ou a conversão das pessoas. Não, a questão é, o movimento, ele é saudável ou prejudicial? Então, o que é o movimento? É verdade, o Robert McAllister é o que trouxe, é conhecido como pai do neopentecostalismo, ou terceira onda, né, do pentecostalismo no Brasil. E eu tô falando da década de 50 e tal. E nós estamos numa rádio aqui porque ele foi precursor dos meios de comunicação. Década de 60, por exemplo, é isso aí. Os meios de comunicação começaram com ele. O movimento neopentecostal, hoje, as igrejas que fazem parte, né, desse movimento neopentecostal, elas são prejudiciais, só atrapalham, ou ajudam, né? Então, vamos lá, Betão. Elas ajudam, porque o novo de Deus, o chamado de Deus, não foi um chamado para destruir. Nem vou julgar agora o McAllister que veio pegar aqui e fazer divisão. Não. Ele veio trazer a Igreja Nova Vida. Ele veio ocupar os meios de comunicação. Então, você querer julgar a motivação de uma pessoa que tem o fruto colocado, que tem portas abertas, que está ajudando o evangelho, então eu acho que talvez a juventude da nossa debatedora, né, que está buscando uma história. Você conheceu o Robert McAllister? Não. Eu o conheci. Então, eu acho que citar esses nomes e colocar dessa maneira não é conveniente, nem no debate. Nós estamos aqui debatendo a ideia, não as pessoas. Não, mas eu não estou revidando pessoas, eu tô aqui apontando o que elas fizeram. E vamos então começar então. Por que ele é prejudicial? Primeiro, eu pontuo as falsas profecias que existem nesse meio. Quantos falsos profetas têm se levantado? Quer dizer que no outro meio, na Assembleia de Deus, não há falsos profetas? Mas com a no tradicional não há falsos profetas. O marco do neopentecostalismo, querida, é um dos grandes... Nós temos que esvaziar esses rótulos e estabelecer o que nós temos aqui. Vamos falar do que é saudável e do que não é saudável. Não, então você não colocar situações, ficar só criando espuma. Você vai criar muita espuma e não vai lavar nada, né? Esse sabão da crítica, ele cria espuma, mas não lava. Mas eu tô aqui para isso, para entender de você, e o povo também quer entender. Porque ontem, quando eu compartilhei que iria estar aqui, o povo quer entender, o povo quer saber por que nesse meio tem tanto falso profeta. E por que nesse meio tem tanta gente que o foco deles é só a questão financeira. Eu acho que nesse meio não tem mais falso profeta ou menos falso profeta do que em outros meios. Oi, como tem, pelo amor de Deus. É uma questão... Cadê a profeta que vai para Israel e pede pro povo fazer o Pix para ela? É uma questão de estatística. Se você fizer a questão de sou matemático formado pela USP, então você tem que saber o que é eventos favoráveis e eventos possíveis. Como existem um número maior de denominações neopentecostais, então por essa condição de maioridade do espaço amostral, você pode pegar nesse espaço e dizer tem mais eventos desse tipo. Agora, se eu pegar como um todo, isso não vai acontecer. Então, não é a característica do ser neopentecostal e dizer eu estou levantando uma bandeira de que o falso profeta está aqui. Pode ser muitas vezes que esses grupos não se relacionem com transparência com outros, o que poderiam desenvolver e o que seria saudável desenvolver.
Não. Assim como as situações que acontecem, do chamado de uma pessoa dizer, ó, eu tenho esse chamado, eu vou adiante com ele, e eu vou realmente levar o meu chamado e a minha contribuição para o corpo de Cristo. Porque o corpo de Cristo não é o tradição versus a novidade. Jesus disse que a tradição iria inviabilizar o poder dele. Ele disse, pela sua tradição, inviabilizam o poder. Então, vamos declarar, as pessoas que vêm com um chamado autêntico e genuíno, e vão fazer esse autêntico e genuíno ser contributivo para o todo que é o corpo de Cristo. Porque o todo de Cristo é a unidade, não é a divisão. Missionário, vai. Então, você está conversando, não está finalizando nada, mas vamos lá. Aí, em Deuteronômio capítulo 3, vamos falar sobre a questão um pouquinho dos falsos profetas. A partir do versículo 1, ali vai dizer que a profecia tem que ser ortodoxa de acordo com a Bíblia. Deus não veio para fazer ninguém Jesus não morreu por mim, por você, por todo mundo, para que a gente fosse rico. Jesus morreu por nós só para termos salvação, nome escrito no livro da vida, direito de morar no céu. Então, assim, esse povo não prega arrependimento. E os falsos profetas fazem o quê? Eu já estive, por exemplo, fazendo participação em igrejas, cantando ou ministrando. Quando eu termino de ministrar, só porque eu não chamei o povo pra frente, fiz toda uma movimentação, o que acontece? Não, agora vamos aqui, porque agora, aí chega o pastor da igreja, Nel, e ele é declarado Nel, ele vem e chama todo mundo, porque agora o santo chegou, e ele desce de cima do púlpito desdenhando. Ah, Deus, eu nem queria que o senhor falasse, isso é um deboche, isso é uma palhaçada, e eu oro para que Deus tire esse povo de cima do altar. Não tem, se você olhar, bispo, não tem o que agregar. Esse movimento, eu tô falando não tô falando dos pentecostais ou daqueles que estão ali ainda em cima do muro sem saber se definir, eu tô falando dos que são declarados neopentecostais. É um povo que só quer trazer para eles e quer pregar um falso evangelho que não converte ninguém, não muda a vida de ninguém, e o povo fica na mesmice. E a maioria, quando se decepciona, faz o quê? Mete o pé e diz assim, toda igreja é igual, fica rotulando. Eu quero pedir para você que está em casa, vá visitar uma igreja saudável, em nome de Jesus, porque senão, se for ficar nesse negócio, nesse lenga-lenga, a gente precisa trazer fatos. Eu trouxe um deles, que é as falsas profecias que acontecem nesse meio. Jesus, qual o interesse que Deus tem em revelar a placa do carro de alguém, o CPF de alguém, o nome completo, o nome de não sei quem, porque eu sei, na cidade que eu moro, que tem um pastor Nel, que ele tem um aplicativo baixado no celular, pra quê? Pra pegar a placa do carro do povo que vai na igreja, pra sair profetizando, cadê o fulano de tal? Tá aqui hoje, gente. Mas veja bem, espírito de engano, essas coisas que você está falando, o que está na Bíblia, contrário à prática do Senhor, não é exclusivo da igreja A, B ou C. Eu vim dizer aqui que a contribuição, seja do Nel, seja do outro, do que vier, a contribuição positiva e verdadeira tem que ser utilizada para o corpo de Cristo, porque um corpo dividido nunca vai ser saudável para ninguém. Jesus vai chegar ao final e vai dizer, não vos conheço, porque o que eu acredito na unidade do corpo de Cristo, na unidade da igreja, na base da unidade, da mesa do Senhor, na ceia do Senhor, na glorificação do corpo de Cristo. Agora, vou pegar várias práticas e vou dizer, isso tudo aqui é ruim porque está nesse meio? Não, isso não é verdade. Você vai pegar as práticas que existem e denunciá-las uma por uma. Então vamos lá. Pedro não denunciou justamente a retenção de Ananias e Safira, em plenos Atos 5 e Novo Testamento? Ele denunciou e disse, olha, você reteve e acabou morrendo, nunca mais isso aconteceu. Por quê? A autoridade de Pedro está sem ser replicada? Eu não vou julgar isso. Agora, o que o Senhor colocou na palavra, nós vamos seguir. O que não está na palavra e alguém está seguindo, não cabe você dizer, você não é saudável e você está nisso. Cabe você encontrar o caminho e produzir o fruto verdadeiro. Porque em todo grupo e agrupamento que você se dirigir, você vai ter o bom, vai ter o ruim. A Bíblia fala que o homem bom, ele pega do seu tesouro coisas boas e más, e ele vai separando e discernindo. Então, não adianta você dizer assim, sai disso e vai para aquilo, porque Babilônia são todos que estão em divisão. Uma coisa eu Agora, digo. aqueles que estão querendo buscar aquilo que é unidade, aquilo que é a santidade, esses vão buscar em qualquer lugar que esteja. Então, não vale a pena essa metralhadora contra um grupo. Não é esse grupo, não é essa situação. Vamos lá. É Nós estamos levantar aqui as pra pessoas. isso. Nós estamos aqui para denunciar situações negativas e saber o que é saudável. Sim. Vamos trazer aquilo traga que é pra mim saudável. Ok, vamos traga lá, para vamos mim lá, então. uma coisa saudável nesse meio, que até agora você não me disse. A minha própria conversão é saudável, a restauração de milhares de pessoas é saudável, pessoas que saíram das drogas é saudável, a ocupação da mídia é saudável, pessoas que estão no ministério é saudável, Tá. expansão é saudável, a palavra de Deus é saudável, pregação do evangelho é saudável. Não, mas eu não tô falando disso.
disso. Eu tô falando do que acontece lá, porque lá não tem pregação genuína. A pregação lá... Você está sendo juiz, minha querida. Não, eu não tô sendo juiz, eu tô trazendo fatos. Eu assisti vários programas antes de vir pra cá, desses pastores neopentecostais, todos eles acham um jeito de achar na Bíblia um texto que tá falando sobre dinheiro, sendo que o texto em si nunca não tá se referindo a nada disso. Uma outra coisa... Se isso não é com você não pega e não entrega. O marco dos profetas... Isso. Não, mas eu tô trazendo esclarecimento ao povo. A gente tá aqui num debate pra isso. Eu penso que o debate serve pra trazer esclarecimento a quem tá em casa. Então, assim, escute, na minha igreja não tem isso. Na minha igreja tem exposição bíblica, na minha igreja tem teologia, na minha igreja tem ensino. Glória a Deus por isso. E que o povo abra os seus olhos e saia. Porque assim, ó... Na minha também, não tem que ter uma situação... Olha, eu prego o evangelho, conheço a Bíblia inteira, né? Eu prego o evangelho todos os dias, tenho os canais todos os dias, e não tem situação de dizer, pode seguir a rede social, BP Betão, Igreja em Vinhedo, e não estamos num rótulo dizendo, sou isso ou sou aquilo. Nós somos a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo vamos lá, deve buscar divisão. Vamos buscar aquilo que é positivo. Eu entendi o que a missionária está falando. Vamos buscar aquilo que é positivo. Eu entendi o que a missionária está falando. No movimento neopentecostal, aconteceram, por exemplo, as novidades, as novas heresias que existem hoje. Então, por exemplo, Dente de Ouro começou nesse meio. A questão de a unção dos animais. Lá, lembra, Betão? De a pessoa ficar rugindo de quatro, andando lá Toronto Blessings. Eu tive em Toronto. Toronto lá e tal, tudo mais. Então, esse é o gargalhada sagrada, não sei o que e tal. O negócio do paletó, o que tangenciou a Assembleia de Deus também. A senhora vai lembrar disso. Não sei quanto tempo a senhora tem de fé. A vida mas, então a senhora lembra que tinha pastor na Assembleia de Deus também jogando paletó. Sim. Então, eu acho que a questão não é o nome da denominação, né, mas o comportamento extra ou antibíblico. Mas assim, porque tem coisa extra bíblica também na Assembleia de Deus. Porque essa prática ela não é exclusiva do neopentecostal. Você tem por exemplo, vamos pegar assim, vamos discernir as coisas, vamos discernir o que é bom. Eu estou aqui para dizer o que é bom. Eu disse o que é bom, ela disse que não tem nada bom. Então não adianta a gente ficar discutindo sobre rótulo. Vamos colocar a essência e o chamado. O chamado do McAllister, o chamado de cada um desses pastores, não vou começar a colocar nomes, que assim, não devemos citar nomes. Mas todos os chamados dele, na sua autenticidade e genuidade, você é da igreja genuína, né? Então, vamos dizer, na igreja genuína como denominação, existe aquilo que não é genuíno? Vai existir o que não é genuíno, vai entrar. Certeza, vai entrar. Não existe igreja perfeita. Não vai proteger. O nome genuíno perfeito é invisível. Ele é da igreja genuína. O nome genuíno vai proteger as más práticas? Não. Estamos aqui o quê? Para denunciar as más práticas. E eu aqui para denunciar as más práticas na igreja A, B, C ou D. E estou aqui para defender aquilo que é saudável e para dizer, olha, cuidado com mais divisões, cuidado com falsos profetas, cuidado com situações que são de exagero, mas não vamos massacrar as pessoas com rótulos, mas levantá-las como essência. Porque de repente veio dos Estados Unidos um vale tudo, né? Ou porque veio dos Estados Unidos vale. Não, vale o que está na palavra. Mas aqui sempre foi assim. Vale o que veio dos Estados Unidos é meio santo. O Brasil importa tudo que vem dos Estados Unidos. Mas então vamos lá. Sobre o que o pastor falou, depende também da Assembleia, né? Porque tem um monte de igreja aí que está abrindo a Assembleia de Deus, aí o Ministério fulano de tal. Porque as igrejas da Assembleia de Deus que eu conheço de norte a sul do país, eu não lembro de pessoas, de pastores, né, locais fazendo esse tipo de coisa. Pode vir um profeta lá de fora, um pregador lá de fora, que as igrejas também tem muito disso, né? Vem um fulano de fora. Mas você é dos Gideões. Você não congrega na Assembleia de Deus lá dos Gideões? Eu cheguei lá recentemente. Então, mas você é de lá. Lá quando tem o pessoal fica soprando no microfone, fazendo barulho de helicóptero. Mas quando então, o que tem a ver? Mas quando tem um congresso. Então, que vem o povo de fora, porque o povo de lá não faz isso. Então vamos por parte. Meu Deus, era dos Gideões lá do sul? A questão... Graças a Deus. A questão não é... Eu acho que é impossível você chegar falar de dinheiro disso. Calma, Betão. É impossível você chegar numa igreja e falar assim, ó, aqui tem 300 irmãos que congregam. Então, essa igreja aqui é certa. Essa aqui tá 100%. Não existe isso. Não existe. Tá 7 igrejas do Apocalipse aí. É complicado dizer isso. Então, 7 aí. Eu sou fruto da Assembleia de Deus. Eu amo esse ministério. Entendeu? Mas, por exemplo, lá não pode ter barba. Onde tá na Bíblia? Em lugar nenhum. É uma regra. Tá escrito que não pode cortar, tirar, Pastor, mas isso faz parte dos usos e costumes que cada igreja ela adota pra uso e costume, mas é proibido. Mas é dentro do ministério para levantar obreiros. Eu tô falando, mas é doutrina de homens. É doutrina de homens. Sim, mas falsa profecia não é doutrina de homem. Então vamos lá, vamos por parte. Claro que falsa profecia é um pecado gravíssimo. Sim. Eu entendo que você tem razão quando você diz que tem isso mais no movimento neopentecostal
do que no movimento pentecostal. Eu concordo. Que é o que a gente está trabalhando hoje, é o movimento neopentecostal. Exatamente. Agora, não é só porque uma igreja é jovem que ela é neopentecostal. Precisa ficar claro também aqui para as pessoas que não é a data de fundação da igreja. Com certeza. Que define em que quadrado ela se Até encontra. porque tem igrejas saudáveis. Eu hoje vejo que a igreja do Paulo Júnior é uma igreja saudável, é uma igreja que é ensinado Bíblia. Eu estou falando desses movimentos, eu não estou me referindo a todos, englobando todos, eu estou falando do movimento em si, pastor. Então, assim, uma coisa, falsas profecias, segunda, escândalo, divisão, é só o que acontece. Desde 1975, quando Edir Macedo saiu da igreja de Nova Vida, até 2022 agora, que é o último caso mais recente do bispo Luciano Neves, que rompeu com Valdemiro Santiago, passando aqui pelo que dividiu também com ele, que abriu a Plenitude, que eu esqueci o nome dele, a Genoduc, e tantos outros, tudo fruto de divisão. Qual é o propósito? É colocar o pastor no perfil ali da igreja, tá lá o pastor com a esposa dele. Eu já vi casos em que o povo passa tocando no pé da mulher do Valdemiro Santiago, como se aquilo ali tivesse unção. Eu fiz uma pesquisa de campo agora, lá na Escola de Ministérios, na hora do almoço, saí pra ir dar uma olhadinha lá naquela igreja que fica de esquina com a igreja da Debrais, o que é que tinha? No meio-dia, um monte de gente fazendo fila pra pegar água ungida no posto de Jacó. Isso é uma palhaçada. Essa questão de divisões, ela começou com mais frequência, porque eu sei que teve igrejas que eram reformadas, que eram tradicionais, que acabaram se pentecostalizando, mas eu estou falando da divisão em si, das divisões que começaram a acontecer. Hoje, qualquer pessoa que discute com o pastor, porque o pensamento dele não é igual, quer fazer o quê? Abrir uma igreja lá na esquina e fazer o quê? Ficar forçando o povo a trazer dinheiro. Eu não estou falando aqui de dízimo, não estou falando de oferta, que isso é coisa voluntária. Eu estou falando de pidança de dinheiro. Inclusive, esse bispo aqui, Luciano Neves, ele fez agora um projeto novo, 500 mil pulseiras a R$100 cada uma. Eu preciso falar. Não, mas você tem que entender. Os nomes, querido, é o seguinte, a divisão, seja uma ou seja 1000, ela é divisão. Então não vamos taxar a divisão pior que a do NEL, ou a divisão do NEL, com a divisão que existe no seio tradicional. Nós temos que denunciar as divisões. Então eu estou aqui para dizer, vamos olhar aquilo que é positivo, que existe positivo, e vamos pegar o negativo, que é a divisão. Deus olha para a cidade de São Paulo, ele vê uma igreja só. Ele olha para a cidade como está na Bíblia. Igreja em Corinto, igreja em Corinto, igreja em Gata, igreja em Éfeso. Deus ele olha para uma localidade e fala, aqui estão os meus filhos, aqui está a minha igreja. E agora, as pessoas que são os guardiões, tá lá os Gideões, vamos lá, os Gideões que vão ser os guardiões dessa ou desse valor. Deus colocou esse objetivo, vamos guardar esse objetivo. Agora você vai encontrar no meio dos Gideões escândalos iguais dos outros lugares. Não, aqui vai encontrar nas situações em todo lugar, não, pastor, porque agora não existe uma defesa dizendo isso aqui não entra. Isso aqui vai entrar e você vai aprender a resistir. E a palavra vai ser colocada para que a pessoa aprenda a resistir. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas como é que eles vão? Você vai colocando... eles nem são ensinados na palavra, eles só são ensinados naquilo que o pastor quer ensinar. E na maioria dos casos é pedir dinheiro. E uma outra coisa, pastor, só rapidinho, para pontuar. A questão dos Gideões, teve escândalos, teve divisão, teve muita coisa errada, mas depois que o pastor Zilmar assumiu a presidência dos Gideões, a situação mudou. Se você for lá hoje, lá é de domingo a domingo tem culto de ensino, tem culto com as mulheres, culto com os jovens, adolescentes, mas o Congresso dos Gideões é um caso específico que eles convidam pastores específicos para quê? Para o povo ir e abençoar a obra. Isso que aconteceu nos Gideões, que você falou, que mudou. Pode acontecer em outra igreja ou só pode acontecer lá? Mas o senhor está falando de quê? Da divisão ou da questão do dinheiro? Não, tipo assim, de ter tido escândalo e mudar para melhor. Porque assim, possível acontecer? Mas escute, pastor, se uma igreja é séria, ela é filiada a uma convenção ou ela está sujeita a uma autoridade maior, acontece uma situação dessa que eles vão fazer, tira o pastor e coloca uma outra pessoa. Mas se é uma igreja que é fruto de divisão e que o pastor é o presidente, ele pode adulterar, ele pode fazer o que ele quiser, ele vai continuar lá, quem é que vai tirar ele de lá? Bom, a gente vai para o intervalo e voltamos já. Betão, eu dei uma apertada aqui na missionária no começo, vou apertar você agora. Eu também. Seguinte, de fato, meu irmão, algumas heresias, como essa de que... Eu vou chamar aqui de heresia, mas eu não sei qual é a sua opinião, né? Para mim essa questão de que todo mundo tem que ficar rico, todo mundo tem que... a morte de Jesus tem a ver com prosperidade financeira e tal. Esse para mim é um problema. Também essa questão dos líderes, né? Então, uma igreja neopentecostal, o líder é tipo o dono da igreja, não tem uma convenção, não tem
um colegiado, não tem alguém acima, não tem alguém que discipula, não tem ninguém... O que você acha saudável, essas coisas? A cura para todas essas situações é a unidade do corpo de Cristo. Por isso que eu venho aqui declarar. Se você vai pegar um grupo e dizer assim, vocês não têm nada de bom, são raça de víboras e vão jogar tudo fora. A missionária falou que ela é João Batista, ela quer ser João Batista nesses dias. João Batista perdeu a cabeça e depois duvidou de Jesus. Então, essa situação tem que ser observada com maturidade. Eu concordo com você que a falta dessas pessoas não terem a quem se reportar é a falta da unidade do corpo de Cristo. Deveriam ter o quem se reportar, deveriam buscar ajuda no tempo da dificuldade, deveriam realmente estar juntos e não colocar rótulo em todo mundo. Quem não quer ser mais próspero? Os coaches entraram nesse meio aí e estão dando a receita deles sem o evangelho, e estão fazendo adeptos. Agora, o que nós precisamos? Levar a verdadeira palavra do Senhor. A palavra do Senhor não diz que você vai ficar rico e milionário, não diz isso. Ela vai querer colocar no seu espírito prosperidade e, infelizmente, em nome de uma ganância que há no coração das pessoas, entrou um vale-tudo. O vale-tudo está nos Gideões, o vale-tudo está no Pentecostal, o vale-tudo está na igreja A, B ou C, está em todos. O vale-tudo, ele não busca esse eu não entro, ele entra em todos. Agora, quem vai resistir? Então, Filadélfia tinha essa marca da resistência, tinha pouca fé, havia uma porta aberta, havia a chave de Davi. Então vamos olhar Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Vamos entender que há vencedores em todas essas igrejas e vamos buscar um padrão de ser um vencedor. Vamos ser um vencedor em Sião hoje. Vamos ter um vencedor na igreja do Senhor. Vamos ser um vencedor pela unidade do corpo de Cristo. Agora, colocar o rótulo em alguém e dizer você é 100% errado e você não serve, é se colocar na cadeira de Moisés, onde há escribas e fariseus. O nosso debate aqui é para encontrar o saudável e para encontrar um caminho que seja um caminho de unidade para todos. Missionária, manda. O saudável que até agora não foi apontado, né? Eu acho que o caminho da gente mostrar, trazer, né, o certo, não é ficar expondo o que o outro está falando ou dizendo que o que o outro está falando é errado. Mas vamos lá. A unidade exatamente cristã, o que você está fazendo. Né? O senhor, a nossa unidade cristã tem que ser mantida com critério, não é de qualquer forma. A nossa unidade, a unidade da igreja verdadeira, a igreja genuína, ela tem um marco que é a santidade, que é a mudança de vida, e há coisas que a gente não vê nesse meio. Eu não estou dizendo que na Assembleia de Deus não tem escândalos, mas o que eu estou dizendo, por exemplo, você está olhando os comentários aí, né? Aí tem um monte de gente nos comentários dizendo o quê? Porque na Assembleia de Deus tem um monte de escândalo. Que Assembleia de Deus? Porque a Assembleia de Deus, que é ligada a ministérios, quando acontece um escândalo, o que foi que eu acabei de falar, eles tiram o pastor. Eu sou do meio, eu vivo no meio há 36 anos, não é na palhaçada, não, eu vou alisar a cabeça do pastor e ele pode ficar do jeito que tá. Não é assim, entendeu? Então assim, se eu não posso generalizar dizer que todo mundo é ruim, o senhor também não pode generalizar dizendo que... Calma aí, vamos lá, pastor. Calma aí. Missionário. Olhe. Falei pastor, mas foi missionário. Ato falho. Nesse momento, a Igreja Assembleia de Deus em Curitiba está passando por uma situação difícil, porque o pastor, o presidente, ele comprou um imóvel de 3 milhões. Exatamente. E ele não tiraram ele. Ele continua lá. É porque no estatuto da igreja tem essa brecha, né? Ele só pode sair caso ele morra ou se ele mesmo levantar, né, uma reunião ali para então, mas a igreja é o povo. Cada um tem um pastor que merece. Sim. Igreja são as pessoas. Mas quando a pessoa conhece o evangelho de verdade é diferente. Porque se ele conhece a palavra de verdade e ele vê que ali está errado, tem algo de errado, o que ele vai fazer? Ele vai procurar uma igreja mais perto da Bíblia dele. Ele não vai procurar uma igreja mais perto da casa ou que tem um profeta a gosto do freguês. Uma outra coisa que eu queria pontuar, pregar na mídia um falso evangelho, isso aqui também nunca foi saudável. Não adianta eu estar na mídia se eu estou dizendo que eu estou ensinando o povo, levando o povo a um salvador que nem eu conheço. Ou que eu conheço, mas eu estou querendo arrumar ali direitinho, deixar bonitinho para dizer que cresce. Não, porque esse movimento está crescendo. Câncer também cresce. Então a gente tem que olhar de verdade o que está acontecendo aí. É crescimento ou é inchaço? É crescimento saudável ou é crescimento... né? Porque assim... Mas existe conversão? Nessas igrejas? Salvação? Sim, mas quem é salvo lá faz o quê? Procura uma igreja saudável. Se verdadeiramente tiver no coração o desejo de caminhar para o céu, ele não vai ficar ali apenas pelo movimento em si. Bispo Betão. Eu acho que ela está tentando fazer a 8ª igreja aí. Né? Os vencedores estão, minha senhora, em Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Sabe qual é a diferença? Você pegar lá Éfeso, Esmirna e Pérgamo, ele fala assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aos vencedores. Depois ao que vencer. Depois ele inverte. Ele diz: ao que vencer, quem tem ouvidos para ouvir, ouça.
Então, você percebeu essa diferença? Já percebeu essa diferença nas 7 igrejas ou não? Há uma diferença ao final de cada uma delas em relação aos vencedores e quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Certo, quando o Espírito fala ao coração... O Espírito está falando às igrejas e os vencedores estão sendo produzidos. Há vencedores produzidos e saem desse na meio. neopentecostal, há vencedores produzidos na Assembleia de Deus e há escândalos igualmente em todas. A base de dizer esse tem menos ou esse tem mais é uma base amostral e estatística que tem que ser observada matematicamente. Não, tem que ser observada à luz da palavra. A gente não está aqui para expor matemática ou direito, como foi no debate anterior. A gente está aqui para expor a palavra. O que a Bíblia diz acerca disso? A matemática é da palavra Bereshit bara Elohim et Hashma vet haaretz. É a expressão mais matemática que existe na Bíblia. Mas o que está sendo tratado hoje aqui não é matemática, é um movimento neopentecostal. É a matemática de Deus, é muito precisa. A senhora vem com uma metralhadora dizendo que é João Batista, cuidado com a cabeça. Não estou dizendo que sou João Batista, estou dizendo que eu estou clamando no deserto, falando algo que pouca gente hoje tem coragem de falar. Mas não é coragem, minha senhora. Não, mas calma aí, vamos embora. Cada um fala uma vez, senão vai ficar ruim. Então vamos lá, conclui, Betão, conclui. Eu digo o seguinte, nós vamos ter vencedores em todas as igrejas. E nós vamos ter dificuldades, já está escrito em Apocalipse 2 e 3, todos os tipos daqueles que o Espírito está dizendo e daqueles que estão se levantando como vencedores. Então não é um deboche de ninguém. Que venha o Espírito e levanta vencedores. Que possamos estar em Sião. Que possamos acreditar que o Senhor está buscando a todos. E dizer, o que isso veio de positivo? Sim, veio de positivo a quebra da tradição. Veio de positivo o ocupar os espaços na sociedade e buscar um testemunho. Veio de positivo a inclusão social. Quantas pessoas saíram das drogas, das dificuldades, estão vivendo uma condição diferente. Por quê? Ouviram a palavra pelos meios de comunicação que o Senhor deu a McAllister. Ele foi um grande precursor dessa situação. Entrou no meio de comunicação, trouxe a condição. Quantas curas que você já não ouviu? Eu sou testemunho de várias curas que o McAllister profetizou e declarou. As pessoas receberam e foram e estão vivendo uma vida diferente. Certo. Então não adianta colocar rótulo, minha senhora. Você vai ter verdades e mentiras em todos os lugares. Deus busca os vencedores. Leia Apocalipse 2 e 3. Se você ignorar o lado negativo das igrejas e do pecado, as heresias só vão crescer. Então você tem que falar e focar sim no pecado. É assim, que evangelho é esse? Porque eu não estou entendendo. Você está falando o tempo todo de que porque eu tenho que pegar o lado saudável. Tá, mas eu tenho que expor o errado também, porque o povo só vai saber que está errado se eles aprenderem a luz da palavra. Uma coisa que não há foco na pregação, na Bíblia, na exposição bíblica, nas pregações dessas igrejas. Uma outra coisa, a ética escandalosa. Lá tem todo tipo de escândalo. E aquilo que eu queria entrar. Porque também tem a questão aqui mas a questão da igreja de Curitiba, por exemplo, já foi denunciada. E todo o Brasil está sabendo. Por quê? Porque ali tem um crivo, ali tem um acordo, ali tem uma convenção que julga aquela causa. E a convenção está de olho lá e os pastores estão se opondo e tem pastores... Até hoje não adiantou nada. Mas vai resolver. Mas o senhor sabe que vai ser resolvido. Isso então, Babilônia. Mas o que acontece? Babilônia está em todo lugar. Não está num rótulo. Eu posso falar? Deixa eu concluir. Certo. Nessas igrejas neopentecostais, o que tem de abuso? O que tem de marido agredindo mulher? Nas igrejas neopentecostais, nas pentecostais tem, mas por quê? Por exemplo, para ser um pastor, pode ser qualquer... só porque homem pode ser pastor? Não pode. Tem que estudar, tem que ser preparado, tem que ser levantado por Deus, ter chamado. Hoje, qualquer um que quer ser pastor nesse meio diz que é pastor, ainda sai consagrando um monte de gente a pastor também. Aí o que acontece? Abuso, agressão, pastores homossexuais. Ontem mesmo eu vi numa página, uma mulher descobriu que o marido dela, pastor, era gay. E aí? Ele estava onde? No meio desse movimento, porque esse movimento não prega mudança de vida. Uma outra coisa, se denomina um pastor, sai ungindo gente, é um monte de pastor que já divorciou não sei quantas mil vezes, está pastoreando nessas igrejas, mulheres sensuais, sim. Lá do Nordeste tem um, então, que é uma vergonha pro meio cristão, para as mulheres de Deus de verdade, que anda por aí pedindo pix e depois as profecias não se cumprem e o povo vai lá e pede o pix de volta. Isso é uma palhaçada. E onde é que acontece essas situações? É no meio reformado? Não. É no meio das Assembleias de Deus saudáveis, já que nós estamos falando de Assembleia de Deus? Não. É no meio neopentecostal. Uma outra coisa, foco na maldição hereditária. Uma senhora chamada Neuza Tioca, ela tem um programa de libertação. E eu tenho um amigo que está nos acompanhando agora, ele não mora mais no Brasil, mas ele, para entrar nesse processo de libertação, ele era, acho que professor de jiu-jitsu. E aí ela disse que os problemas que ele tinha eram por causa do jiu-jitsu. E ele tinha que abandonar o ganha-pão dele se ele quisesse ser liberto. Isso é uma palhaçada. Onde é que a Bíblia está ensinando isso? Porque quando a Bíblia fala de Deus castigar a maldade dos pais, nos filhos até a 3ª e 4ª geração, ali é algo voltado para idolatria. Ali não é algo voltado para todo tipo de pecado. Aí ficam pegando trechos isolados da Bíblia para colocar sobre o povo um jugo, uma carga que nem eles mesmos são capazes de carregar. Bom, tradicionalmente, quem é contra as lutas é mais a Assembleia do que as neopentecostais. É o oposto que ela está dizendo. Geralmente contra lutas, né? O crente poder fazer karatê, jiu-jitsu, não sei o que lá. Mas esse caso, enfim, aconteceu. Foi o contrário. Tá bom. Betão.
Não, estou dizendo que assim, os exemplos que ela está colocando são exemplos de pecados e de generalidades que se encontram em todos os lugares. Então, nós temos que enxergar aquilo que é positivo. E volto a dizer, você quer debater? Vamos debater Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, porque todos estão ali. Todos estão ali. E todos os vencedores podem ser extraídos desse ambiente. E que o Senhor nos faça vencedores e não simplesmente pessoas que vão atacar. Eu falei das pedras, não tem pedra? Tá só tirando pedra em nome. Não, eu tô trazendo fatos, pastor. Se para você os meus fatos são pedras, então o seu fato, ele está realmente... Não é o meu fato. O seu fato, ele não é a verdade. Verdade e fato são coisas diferentes. Verdade e fato é o que o senhor está dizendo, então. São coisas diferentes. A perspectiva... Eu conheço, você conhece Neuza Itioca? Já confrontou ela em relação a isso? Não confrontei, então, não devia mas estar falando. Sei de casos. Virou e não fofoca. É só dela também. Não, virou fofoca Missionária, não. Se você não conhece a pessoa e está falando dela, como McAllister... Mas ela conhece a pessoa envolvida. Escute aqui uma coisa. Ela conhece uma das pessoas. Vamos até a fonte e analise na fonte o que está acontecendo. O que ela vai fazer? Se defender. Quem é público tem que dar a cara a tapa colocar em perspectiva, encontrar um caminho que seja um caminho de reconciliação, restauração, restituição e vencedores. O Senhor está buscando vencedores em todos os lugares. Que haja arrependimento nos Gideões, das coisas que aconteceram, haja arrependimento em Curitiba, haja arrependimento na igreja em Vinhedo, na Genuína, em todos os lugares. Sim, eu não estou falando do arrependimento, eu estou falando... O Senhor está buscando arrependimento. O Espírito está falando. As pessoas estão buscando. Nós estamos defendendo aqui o seguinte: vale tudo não existe. O senhor está defendendo que é sadio o movimento. Eu estou dizendo que não é. Existe as pessoas, não é a questão do movimento. Eu estou dizendo que o rótulo não está definindo coisa alguma. O que tem que ser definido é a história. E respeite as histórias e não vai pegar um caso da Neuza Itioca ou uma situação do Roberto McAllister e está destruindo tudo. Não é só a Neuza Itioca. Isso é completamente... A Tânia Tereza também tem um processo, tem um programa aí de libertação. Você está buscando pessoas e colocando... Essa aí eu não conheço. A Tânia Tereza tem cursos aí de libertação, de quebra de maldição, maldição hereditária, essas coisas. Você está pegando uma situação que não... O que é conveniente? O que nós estamos aqui para debater? Se é saudável ou não. Então, o que é saudável, o que não é saudável. E o que é saudável? Eu estou dizendo que o que é saudável é a salvação das pessoas, a quebra da tradição. Não, mas isso aí tem em todo lugar. A gente está tratando da questão do neopentecostalismo. É que você tem que ver... exatamente, estou falando. O histórico. Sim. O histórico veio daí. O histórico é mais negativo que positivo. Não é. E uma outra coisa, acabei de receber um dado aqui. O pastor de Curitiba foi obrigado a vender o apartamento, né? Então, assim, pelos próximos dias, essa situação já está sendo resolvida. São fatos. Mas escute uma coisa. Você não vai defender. A Babilônia é um sistema de divisão. E onde tem Babilônia, existe realmente o quê? O fim repentino, a queda, a divisão. Está escrito em Apocalipse 18. Escute, então, pastor. Babilônia vai existir. Nós temos que buscar a unidade. Eu estou tentando ver se eu consigo ter unidade no seu espírito para defender os vencedores nas igrejas. Se for realmente só dizer nada presta, então vamos deixar em segunda instância, que é o trono branco, que é o juízo. No momento que nós estamos aqui, é para jogar luz nos assuntos, abençoar as pessoas e não colocar condenação. Eu critico veementemente, pastor César, eu tive aqui em vários debates, o uso de nomes como está sendo dessa interlocutora. Eu acho muito negativo nós estarmos no meio de comunicação com a musical, falando em nomes das pessoas e decretando essas pessoas dessa maneira. Eu não estou decretando, eu estou trazendo musical, fatos. Né? Cada um responde mas por si. Daqui a pouco vai ter... um debate, Betão, é um debate. Mas você viu que a lei está vindo aí, que a pessoa que der uma opinião, o veículo vai ser responsável. Pastor, o negócio, escute, então, querida, eu estou trazendo fatos, eu estou trazendo fatos. Então, omita os nomes, por favor, e não coloque isso nos rótulos. Para encobrir a situação, para não trazer luz, porque se você quer trazer luz, a gente tem que trazer o lado positivo e o lado negativo. A luz você vai trazer para a pessoa que está afetada. Eu estou falando contra a sua técnica de ficar expondo as pessoas dessa maneira desagradável e não trazer o debate, a luz que é necessária para cancelar as situações finais. Vamos lá, missionária. Manda a sua vez. Então, pastor, eu penso que quem está nesse meio, por exemplo, agora aí vai ter alguém que esteja lhe defendendo e está contra mim, vai ter alguém que vai estar me defendendo e contra você. Sim. Então, assim, a gente tem que olhar para essa situação e trazer luz, sim, ao povo. Uma outra coisa que não deu tempo de falar, né, sobre a questão da teologia da prosperidade, que é uma coisa muito, né, a hermenêutica, alegórico, o vocabulário que é usado nesses lugares, a negação do que é mal e tantas outras coisas. Mas, assim, eu penso que se você está no meio, você precisa, sim, vai ter muita gente para criticar o pastor César, vai ter muita gente para criticar um monte de gente. O que é que a gente vai fazer? A gente vai ficar se vitimizando? Não, você tem que chegar ali e trazer sua verdade.
Bom, infelizmente nosso tempo é curto, então vamos de considerações finais.